Hélio, que tipo, então, de influência é essa que os espíritos exercem na nossa vida? Os espíritos exercem uma influência que pode ser boa ou má. Allan Kardec, quando formulou a questão 459 de O Livro dos Espíritos, ele foi bem claro e direto ao assunto. E os espíritos responderam a essa pergunta sobre a influência. Muito mais do que você possa imaginar. De ordinário, são os espíritos que dirigem a vida dos encarnados. E daí tem muitas conclusões que se pode tirar. Se você pega isso, um fato isolado, você pensa que nós somos marionetes, quando na verdade não somos. Nós temos a liberdade de ação, de agir, de fazer o bem ou o mal, e a influência pode vir a ser aquela que vai lhe dar um empurrão em alguma decisão. E pode ser por bem ou para o mal. Pode dar um bom ânimo para que você continue em uma luta, perseverando em algum ideal bom, como pode ser também algum espírito equivocado que possa estar te influenciando para fazer alguma ação má. Tudo isso depende e decorre daquilo que a gente vai deixar fazer ou não, de acordo com a nossa liberdade. Eu não posso, então, justificar um mau ato meu, pura e simplesmente, como ter sido... Não pode? Não pode. Não pode porque a pessoa tem o seu discernimento necessário para escolher entre fazer isso ou aquilo. E nessa decisão, nessa escolha, é que pode aceitar ou não uma influência. No capítulo especial que Allan Kardec falou sobre as preces, ele fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre a prece para os anjos de guarda. E ali há uma notícia muito consoladora. Os espíritos superiores, nossos anjos de guarda, nos influenciam, nos dando bom ânimo, nos dando coragem na nossa luta diária. Conseguimos, mesmo quem não é espírita, é possível perceber essa influência? Os espíritos bondosos sempre influenciam para o bem. E muitas vezes não é aquilo que de ordinário o homem comum quer. O homem comum não quer a renúncia, o não revide. Quando falta nele o princípio da espiritualidade, ele age muitas vezes naquele limite da animalidade. E ele quer o revide, a vingança. E quando tem um princípio espiritual, aí sim, aí existe uma possibilidade grandiosa do homem escolher sempre as boas influências, as boas companhias espirituais. Mas eu digo assim, é possível para qualquer pessoa perceber esse tipo de influência? Você citou um pensamento, poderia citar talvez um sonho, enfim, é possível perceber essas influências ou não? Elas são tão sutis que não conseguimos detectar? Olha, aquele pensamento que de ordinário não é o seu, é uma influência. Se você não tem um pensamento que lhe incentive, por exemplo, a prática do suicídio. Se você não pensa nisso, não é tônica, e aquele pensamento vem sistematicamente visitar a sua mente, é óbvio que isso é uma influência. Então existem algumas dicas, e lendo as obras espíritas, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos organizados por Allan Kardec, consegue-se ter uma ideia de como se discernir a influência ou um pensamento, quando é nosso ou do espírito. E onde o livre-arbítrio fica nesse contexto de influência dos espíritos, influências boas, influências ruins? Exatamente no momento em que a gente se deixa influenciar ou não. Temos a liberdade de escolha entre fazer aquilo que nós mesmos queremos ou se deixar embalar por um pensamento de um espírito que se assenhora da nossa vontade. O grande problema é a vontade. Allan Kardec, referindo-se a esse assunto em especial, diz: como é que nós vamos nos livrar da influência de espíritos ruins? E aí os espíritos reveladores dizem a ele: utilizando a vontade, que de ordinário vocês usam muito pouco. Digo quero, mas no movimento uma palha, para que aquilo possa vir a acontecer. Isso não vai, em hipótese alguma, anular a influência dos espíritos, mas vai fazer com que haja uma escolha natural. Naturalmente, não estar em companhia das pessoas que vão nos influenciar para o bem. Agora, como é que devemos nos relacionar com essas influências? Em algumas situações, imagino que não seja muito fácil separar o joio do trigo no que diz respeito a essas influências, porque às vezes a situação é muito limite, enfim, talvez seja um pouco difícil. Como é que deve ser esse relacionamento? É essa vontade que vai dar o tom desse relacionamento? O nosso relacionamento com os espíritos que nos cercam depende muito de uma coisa chamada vibração mental.
A nossa vibração espiritual, nós é que escolhemos. Os nossos pensamentos diários giram em torno de quê? Giram em torno de algo construtivo, de pensamentos de altruísmo, ou gira em torno da vida comum, daquilo que Jesus mesmo falou? Por que você perde tanto tempo pensando no que comer, no que beber, no que vestir? Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Paulo também nos dá uma dica quando ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Ou seja, o nosso pensamento, aonde nós estamos vibrando mentalmente, é que vai dar essa tônica de como é que nós vamos escolher essas nossas companhias espirituais. Uma pessoa que se sinta perturbada pela influência ruim de algum espírito, ela consegue se livrar dessa influência, ou é preciso fazer algum tipo de trabalho espiritual, algum tipo de acompanhamento para que essa pessoa consiga, enfim, se afastar desse espírito que é ruim para ela, que ela sente que é ruim? Se nós partimos do princípio que nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, ainda em categoria de espíritos doentes, porque afastados do bem, afastados da luz, nós ficamos doentes, nós vamos entender a casa espírita como um grande hospital. E na casa espírita existe o tratamento espiritual, que é a palestra pública, que nos vai dar um entendimento maior do mundo espiritual e de tudo aquilo que cerca esse assunto. A leitura edificante, ler obras espíritas, a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, tudo isso faz parte de um contexto que faz com que saímos de uma faixa vibracional ruim, ou seja, deixamos de ser reféns de espíritos ruins, para entrar em uma faixa vibracional melhor, onde o bem possa preponderar em nossa mente. Quando estamos nessa faixa vibracional melhor, como você falou, significa que naturalmente atrairemos, entre aspas, melhores vibrações e, consequentemente, bons espíritos para nos acompanhar? É uma questão de uma lei da física. Semelhante atrai semelhante. Se vibramos no bem, se fazemos o bem, é óbvio que nós vamos atrair a atenção de espíritos que vibram naquela faixa e que vão estar conosco, que vão estar a nos incentivar nessa prática do bem. E é óbvio que isso tudo com uma certa disciplina. Devemos ter disciplina na prática do bem, para que possa acontecer aquilo que Paulo de Tarso fala. Possamos ter em torno de nós uma couraça da caridade, que vai fazer como se fosse um campo de força, que vai impedir que essas outras forças negativas possam nos atingir. Hélio, eu queria falar um pouco sobre tratamento espiritual, mas antes queria fazer uma pergunta. No caso específico das crianças, dos bebês, essa influência dos espíritos também acontece da mesma forma que nos adultos? É diferente? É possível perceber essa influência? Sim, porque se você parte do ponto de vista que existe a reencarnação e que a criança é um espírito velho no corpo infantil, possíveis perseguidores espirituais podem localizar aquele espírito que voltou à carne e daí iniciar um processo de perseguição. Que pode se manifestar como? Através, inclusive, de pesadelos, de, às vezes, até doença que o médico não consegue explicar, mal-estar. Aí a gente volta ao assunto da Dona Ivone Pereira, que ela teve uma morte aparente, e aí o médico deu como morta esse 1900. Imagina, a medicina não tinha recurso nenhum para poder tratar aquele caso. E aí a mãe buscou o recurso da prece, a mãe dela, e depois de uma prece fervorosa, Maria, mãe de Jesus, ao colocar uma coroa de pequenas rosas na testa da menina, ela voltou a se chorou, e ela que ia ser enterrada, conseguiu passar pela prova. Então poderia ser naquele momento registrado alguma influenciação, já consequência de débitos adquiridos em outras vidas, onde a lei divina foi transgredida. Bom, e aí voltando então a falar da questão do tratamento espiritual. Como é que pode se dar esse tratamento espiritual? E é só numa casa espírita? A casa espírita, a casa que segue os preceitos organizados, ditados pelos espíritos e organizados por Allan Kardec, ela tem um tratamento que é muito discreto, mas muito eficiente, que é chamado reuniões de assistência e tratamento espiritual. São aquelas reuniões de palestra pública, palestra sobre a nossa doutrina espírita, acompanhadas de passe, que é uma transfusão de energias. Esse tipo de palestra, quando seguida de forma disciplinada, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ela tem um efeito muito grande na renovação mental.
porque a pessoa sai dali com algum material para pensar, meditar e já entra numa outra faixa vibracional, favorável à percepção de energias que vão lhe restaurar a saúde física, a saúde mental. Aliado a isso, é importante frisar a questão da leitura. A leitura de obras, principalmente as pessoas que estão passando por problema de perseguição espiritual, e no atendimento fraterno, que é um serviço que a Casa Espírita tem detectado isso, é muito importante a leitura. A leitura de Evangelho segundo o Espiritismo é a base, mas acompanhado isso, eu queria ressaltar as obras baseadas no Evangelho. E aí temos Humberto de Campos com Boa Nova e Lázaro Redivivo, são duas obras que a gente sempre costuma recomendar, onde tem o leitor a possibilidade de se transportar para a Palestina da época de Jesus, acompanhar Jesus andando à beira-mar, acompanhar Jesus e seus amigos naquelas situações de socorro aos que sofrem. Quando ele chegou, por exemplo, à cidade de Guedara, e aquele homem que sofria perseguição espiritual cruel, preso, amarrado, nu, em um cemitério, e Jesus se apiedou dele. E ao se aproximar, perguntou: qual é seu nome? Chama-me Legião, porque somos muitos. Era um caso ali de uma grave perseguição espiritual. Travado um diálogo, existe o socorro, a ajuda, e o homem fica liberto. Ou seja, lendo sobre Jesus, meditando sobre ele, há uma renovação mental. Isso faz parte do nosso tratamento espiritual, que é algo simples, mas profundo, e que não vem acompanhado de aparatos externos. É tudo muito simples, discreto, e algumas pessoas dizem: mas aquele centro é fraco, porque não tem algo assim retumbante, mas é profundo, é para a alma. Agora, não significa que essas palestras públicas, por exemplo, são voltadas apenas para pessoas que manifestam esse tipo de situação, esse tipo de problema. Não. Muitas pessoas vão em busca do fato novo, de conhecer o que é a doutrina espírita, mas muitos batem a porta da Casa Espírita em processo de dor. Qualquer tipo de dor, qualquer matiz que seja dor por problemas espirituais ou por problemas de ordem moral ou até doenças físicas, isso leva a pessoa à Casa Espírita porque é essencialmente consolador ao próprio Espiritismo. Hélio, há alguma relação real entre doenças mentais e influência de espíritos? Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado, escreveu um livro onde ele trata desse assunto, A Loucura sob um Novo Prisma, e ele traz o ingrediente espiritual como fator preponderante nas doenças mentais. Esses casos são tratados e quase 100% de cura é obtido nos hospitais espíritas que tratam exclusivamente desse assunto. Algumas dezenas existem por todo o país. E eu particularmente conheço um na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio, aonde o trabalho feito pelo Abrigo João Viana, ligado à Liga Espírita de Campos, é algo impressionante. Casos impressionantes, pessoas com doenças espirituais chegam ali, são atendidos na reunião mediúnica, o espírito que está naquela forma de perseguidor, é feito o esclarecimento, usa a técnica do perdão, e a pessoa dita louca, ela fica curada e volta para casa para o seu convívio normal. Esse tipo de pedido de ajuda, de auxílio, recorrer a esse tipo de centro, enfim, depende exclusivamente da pessoa ou ela pode ser levada pela família, por amigos, enfim? Quando a pessoa não tem o próprio discernimento, não tem vontade, a família e os amigos, num grande movimento de fraternidade, de solidariedade, devem realmente levar. A frequência Casa Espírita é algo salutar. A pessoa não deve transformar a ida na Casa Espírita num cumprimento de uma obrigação social, e sim numa oportunidade magnífica de conhecer um assunto essencialmente libertador de consciências, que é o Espiritismo, de se tratar e de tratar aquelas pessoas desencarnadas, os espíritos que porventura estejam acompanhando. Oportunidade boa da gente melhorar a si próprio e crescer espiritualmente a frequência à Casa Espírita. Eu gostaria de terminar a entrevista pedindo a você que desse uma mensagem, que deixasse uma mensagem ou uma orientação para as pessoas, que de alguma forma conseguisse resumir um pouco do que nós conversamos aqui a respeito da influência dos espíritos bons e os espíritos não tão bons. O Evangelho segundo o Espiritismo trata de maneira muito apropriada o assunto o anjo de guarda. Trata daqueles espíritos superiores que têm como destino cuidar de nós. São espíritos bondosos, foram destinados por Deus a velar por nós. Mais de um por pessoa?
costuma ser um e ele pode ter mais de um protegido, mas a oração, a prece constante é um recurso extraordinário e sempre lembrar do nosso anjo de guarda, porque muitas vezes nós nos ligamos muito àqueles que nos perseguem e ficamos, eu tenho um obsessor cruel que me persegue, esquece do anjo de guarda que a protege. Lembrar desse espírito superior, tratar desses assuntos com muita seriedade, buscar um conforto na leitura, uma disciplina na frequência à casa espírita é algo realmente que deve ficar como uma palavra de final nessa nossa conversa, porque é algo que a gente vê, sofre, passa pela experiência e vê as pessoas tendo melhoras com a frequência à casa espírita. Hélio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Terceira Revelação.